Tudo começa com um homem andando em uns becos, se aproxima de uma porta respirando bem forte, e antes de conseguir abrir a porta, o homem acorda e podemos conhecer o nosso protagonista, que se chama Denji. Ele vai andando até a cidade mais próxima, pensando numa maneira de ganhar 60 mil ienes por mês trabalhando como lenhador. Ele recentemente já vendeu um rim por 1.200.000 e o seu olho direito por 300 mil, e mesmo depois de tudo isso, ele ainda continua devendo 38 milhões. Pochita, o seu bichinho com serra na testa, rosna, querendo lutar com alguma coisa, e o Denji fala que matar um demônio pode ser recompensado com 300 mil ienes. Caçar demônios realmente sempre pagam as melhores recompensas, de fato. Denji usa Pochita como arma para matar um demônio, e a cena é cortada para quando eles já derrotam a criatura. Assim, um homem chega dizendo que o corpo desse demônio vai pagar um bom preço no mercado negro, e que ele vai pagar 400 mil ienes, porém Denji continua devendo 700 mil para esse cara. Nosso protagonista sai conversando com Pochita, que ele vai ter que pagar outras dívidas e que só sobrarão 1.800 ienes. Eles não têm comida em casa, e 1.800 ienes vão ter que durar um mês, e que o jantar daquele dia vai ter que ser apenas uma fatia de pão. Próximo dali, o velho que o pagou pelo serviço de matar aquele demônio e outro cara conversam sobre Denji, que está pagando uma baita dívida deixada pelo seu falecido pai. E esse motorista tá meio preocupado de que o nosso protagonista não parece ser um caçador lá muito útil para ele. Porém, o velho explica que caçadores de demônios não vendem os corpos das criaturas para Yakuza por conta própria, então Denji faria tudo aquilo que o velho pedisse. O motorista então, para testar Denji, fala para ele comer um cigarro de 100 ienes. Ele aceita com certo entusiasmo, e o velho diz para ele não tentar fugir, porque eles sempre vão o encontrar. Naquela noite, nosso protagonista e o Pochita comem seu humilde jantar, conversando que ele ouviu pessoas que conseguem pagar para colocar uma geleia no pão deles. Eles não podem viver uma vida normal, realmente. Ele pensa também que nunca vai poder ter uma namorada. E tendo um flashback, ele lembra do dia que seu pai morreu, e o velho, chefe da Yakuza, diz que ele só tem um dia para pagar uma dívida de 7 mil ienes que pertencia ao seu pai. Quando o velho vai embora, Denji encontra um demoninho com uma serra na cabeça. Ele estava pronto para morrer ali mesmo, até que percebe que o demoninho estava bem machucado. Ele estava quase morrendo, e Denji oferece para que ele o morda para o demoninho se curar bebendo seu sangue. Ele explica que não será de graça e eles teriam que fazer um acordo, e assim eles decidiram ajudar um ao outro. Denji prova seu valor com a companhia de Pochita como um caçador de demônios para Yakuza. De volta aos dias atuais, Denji está tendo dificuldade para dormir, dizendo que ele gostaria muito de ter um sonho em que ele estivesse comendo pão com geleia, podendo assim dividir com o Pochita. Ele continua dizendo que no sonho também teria um momento em que ele conheceria uma garota que pudesse jogar videogame juntos abraçados. Mas Denji do nada começa a torcer sangue e conta que sua mãe morreu de uma doença no coração. Logo em seguida na porta já aparece alguém dizendo que existe um demônio que precisa ser caçado. O velho da Yakuza os leva para um lugar abandonado, mas não tem nenhum demônio ali. O velho diz que Denji tem sido bem útil, mas as coisas mudaram, quando, de repente, nosso protagonista junto ao Pochita são esfaqueados pelas costas. O velho revela que a Yakuza fez um acordo com um demônio para atingirem seus maiores objetivos como organização. Quando o velho finalmente revela a identidade como um demônio todo feio, dizendo que ele quer todos os caçadores de demônios mortos. Ele é o demônio dos zumbis, e zoa que a Yakuza se tornaram seus escravos em troca de um pouquinho de poder demoníaco. Ele odeia muito os caçadores por terem matado demônios por aí, e manda os zumbis dele atacarem Denji e Pochita. Nosso protagonista tenta fugir com seu companheiro demoninho de serra, mas perto da saída ele cai por causa da fraqueza que seu sangramento bem severo causou, e é brutalmente atacado e comido pelos zumbis do demônio feio. E quando ele é comido, ele pensa que tudo que ele queria era só ter uma vida normal. Depois de tudo isso, as partes do corpo de Denji estão em uma lixeira, quando um pouco de sangue começa a escorrer da sua cabeça cortada até a boca de Pochita, que agora começa a acordar por estar sendo curada por aquele sangue. Ele tem um flashback lembrando de um dia em que Denji estava cortando árvores, e ele conta que um dia morreria lutando contra algum demônio, e seu único arrependimento seria deixar o pequeno Pochita sozinho, assim podendo ser morto por algum outro caçador. Que ouviu falar sobre um demônio que são capazes de controlar cadáveres e deixa claro que Pochita poderia pegar o seu corpo para poder se assumir e se proteger.
Dessa forma, o demoninho poderia viver uma vida normal, sonho que o Denji nunca realizaria. Então, as partes do corpo de Denji começam a se juntar e a cena corta para uma visão em que conversam o nosso protagonista e o Pochita. Visão essa que o demoninho pode falar, falando que ele sempre gostou muito de ouvir o sonho de Denji. Pochita faz um novo acordo, dizendo que em troca de seu coração, Denji teria que mostrar o seu sonho. Ele acorda sem ferimento algum, com uma corda de puxar no seu peito e chama pelo Pochita. O demônio zumbi instrui seu exército de zumbis para comer Denji totalmente dessa vez. E nosso protagonista pergunta quando é que Yakuza se tornou tão gananciosa. Denji está totalmente recuperado, mas ele não estava feliz, já que não tinha mais o Pochita. E o que resta agora é lutar contra o exército de zumbis. Denji então puxa a corda no seu peito, sendo atacado pela horda de zumbis, aparentemente sem efeito nenhum. O zumbi fica feliz pensando que finalmente nosso protagonista havia morrido. Porém, Denji pula para fora do montinho de zumbis que estava em cima dele, no que parece ser uma transformação, em que possui serras em sua testa e nos seus braços. O demônio zumbi fica impressionado e pergunta como que aquilo pode ser possível, mas o Denji não dá nem tempo para ele pensar e já o ataca. Eles então começam uma luta intensa. A determinação do nosso protagonista é incrível, e ele começa a matar o exército de zumbis no estilo Madara na Guerra Ninja. Dessa forma, se aproximando do zumbi e o cortando no meio. Agora Denji é só um caçador em um lugar cheio de demônios, e ele puxa a cordinha no seu peito mais uma vez, dizendo que se ele matar todos, ele não vai estar devendo para mais ninguém, continuando a matar todos aqueles zumbis. Mais tarde, um grupo chega ao local em que ocorreu toda aquela batalha, descobrindo que eles estão meio atrasados. Uma mulher que se chama Makima cheira o Denji e percebe que ele não é nem humano e nem demônio. Então ele fala para ela o abraçar enquanto ele começa a cair para trás. Ela o abraça e nosso protagonista começa a voltar a seu estado normal de corpo. Ela confirma que ele não está possuído e explica que eles vieram para matar aquele demônio zumbi feio. Makima fala que são caçadores de demônios para a segurança pública e o dá duas opções. Ela o mata como um demônio ou o deixa vivo e cuida dele como um humano. Denji só quer saber se ele vai poder comer alguma coisa, e ela diz que ele vai poder comer pão com pasta de amendoim e geleia junto com alguma sobremesa. O Denji fica muito feliz em ouvir isso. No caminho para o QG do grupo de caçadores, a Makima explica que agora o Denji está sob seu cuidado e que só aceita sim ou uff como resposta, não precisando de um cachorro que diga não. Denji percebe que ela é bem mais assustadora do que ele pensou. A Makima pergunta se ele quer comer o café da manhã e dá o casaco que está usando para ele. Nosso protagonista pensa em como ninguém tinha sido tão legal com ele quanto a Makima estava sendo, e ele começa a ficar apaixonadinho por ela. Enquanto ele espera em comida, Denji tem um leve desmaio. A transformação deixou ele com pouco sangue, e por isso ele estava fraco daquele jeito. Makima fica curiosa em como ele se transforma daquela maneira, e nosso protagonista explica que seu fiel companheiro Pochita se sacrificou para que ele pudesse estar vivo agora. A Makima fala que o que aconteceu com ele não tem nenhum precedente, e que não tem nem mesmo um nome para isso. Ela confia na habilidade do olfato dela, e que o grande amigo de Denji está vivendo dentro de seu corpo. Fica muito feliz em ouvir que ela diz isso no sentido literal e não sentimental. Porém, ele começa a desmaiar novamente e só acorda um tempo depois, em frente à comida que eles haviam pedido. Denji finge que não consegue comer sozinho, então Makima ajuda ele dando comidinha na boca e tudo mais. Nosso protagonista, cheio de coragem, pergunta que tipo de cara ela gosta. Ele fica esperando ansiosamente ela pensar na resposta e ela diz que ela gosta de caras assim, como Denji. Ele fica pensando nisso o tempo inteiro no caminho para finalmente chegarem na QG deles. Makima explica os benefícios de ser um caçador de demônios por meio da segurança pública, mas eles só conseguem pensar em começar a namorar com ela e nem presta atenção direito no que ela tá falando. Ao colocar o uniforme do grupo de caçadores, ele é apresentado a quem será seu parceiro de trabalho. Chamado Hayakawa, Denji fica bem triste que não vai poder trabalhar com Makima ao seu lado, mas para sua felicidade, ela diz que se ele fizer um ótimo trabalho, eles podem trabalhar juntos algum dia. Denji pergunta pro Hayakawa se Makima tem algum namorado, mas ele é só ignorado e levado a um lugar para que o cara pudesse bater no Denji.
O companheiro de trabalho diz para ele sair fora desse grupo de caçadores, falando que ele só está sendo legal e que apenas caçadores com motivações apropriadas poderiam sobreviver. Ele diz que Denji só aceitou o trabalho porque estava querendo ficar com a Makima. Fala que é verdade, e então Hayakawa acaba dizendo que vai deixar a Makima saber que o nosso protagonista saiu correndo no primeiro perigo que apareceu. Eles começam a lutar com Denji atacando seu saco de Hayakawa, enquanto falava que mais cedo naquele dia ele foi tratado decentemente pela primeira vez e que se levar aquela nova vida o mataria no futuro. Ele não se importava nem um pouco. Hayakawa continua lutando e diz pro Denji não ir atrás da Makima, que faz nosso protagonista pensar que ele só pode estar apaixonado por ela também. Denji termina ganhando a luta, dando novamente um golpe bem pesado no saco de Hayakawa. Denji volta para o QG, alegando para Makima que as bolas do Hayakawa foram atacadas pelo demônio das bolas. Eles claramente não se gostam. Makima fala que o nosso protagonista vai entrar para a unidade do Hayakawa. Mas o cara acaba não gostando muito da ideia, dizendo que ele já tem muitos problemas em sua unidade. A Makima lembra de que desde sempre o time do Hayakawa seria o time de teste para todos que entrassem e precisavam ser testados. Ela continua falando que o Denji é um humano que consegue se transformar em um demônio e que dessa forma teria que ter um tratamento especial. Porém, se acabasse sendo desobediente, poderia ser tratado e morto como um demônio. Ela finaliza dizendo que eles vão continuar trabalhando juntos até que Denji morra. Saindo de lá, o Hayakawa fala que eles vão compartilhar uma moradia, mas a única coisa que o Denji quer é saber se a Makima é uma boa pessoa. Hayakawa conta que a Makima é sim uma boa pessoa e que foi ela quem salvou a sua vida, mas Denji só consegue pensar no dia que poderá abraçá-la de novo. No apartamento em que eles vão morar juntos, Denji devora algumas torradas com diferentes sabores de geleia e começa a ficar bem confortável por lá. No dia seguinte, eles são chamados para verificar e cuidar de um suposto caso de demônio tomando o corpo de algum humano, e que se chamam isso de Manjin. Denji então se pergunta se ele não é um Manjin, e Hayakawa diz que existe uma diferença que em breve ele irá ver. Eles sobem para o andar de cima da casa para confrontar o tal Manjin. O Hayakawa fala pro Denji se transformar em um demônio para derrotar aquela criatura. Dessa forma, ele poderia ver se o protagonista é mesmo útil. Ao invés de obedecer ao Hayakawa, o Denji usa o machado para cortar a cabeça do bicho feio e fala que os poderes de demônios têm causado muitos danos. Ele simpatiza com o Manjin em questão e diz que não queria fazê-lo ter muita dor. Porém, o Hayakawa pressiona o Denji, falando que os Manjins têm que ser tratados como qualquer outro demônio, e revela que a sua família foi morta por um demônio bem na sua frente. Assim, ele quer que as outras criaturas sofram o máximo possível. Hayakawa imagina se Denji acabaria por fazer amizade com algum demônio eventualmente, depois de agir daquela forma, e o protagonista fala que se tivesse algum demônio para ele fazer amizade, ele faria, até mesmo porque ele não tem nenhum amigo. Quando Hayakawa sai do cômodo, é revelado que o Denji só não queria mesmo espalhar sangue em cima das revistas pornô que tinham ali no chão. O protagonista depois fica ali pensando em como ele já está vivendo o sonho que ele prometeu para a Pochita que o mostraria. Mas imagina se deve ter algo além disso. Ele continua pensando que o Hayakawa deve estar em busca de alguma vingança, imaginando que a Makima deve estar atrás com toda essa história de ser uma caçadora de demônios. Porém, o que o Denji mais quer é poder estar do lado da Makima e decretar que seu novo maior objetivo será ficar com ela. Só que ele acorda de todo o seu sonho percebendo que está no QG. Makima começa a explicar que sempre serão enviados times de 2 pessoas para missões pequenas, e que em breve ele vai conhecer sua parceira de missões. A Makima deixa claro que ela é uma Manjin no mesmo momento em que a garota se apresenta como Power. A Makima complementa dizendo que Manjins devem ser tratados assim como demônios, mas a Power é extremamente racional e é nesse caso uma exceção, que lembra que a dupla formada é um teste e que estão sujeitos à avaliação de desempenho. Os dois então saem para patrulhar, sempre desviando de lugares cheios de civis porque os chifres da Power podem causar pânico nas pessoas. Logo, a Power pede pro Denji arrumar algo para matar para que ela possa se alimentar de sangue, e ele pensa em como ele não suporta ela nem um pouco. Assim que eles topam com a polícia, nosso protagonista lembra de que Makima disse para que eles sempre informem que estão trabalhando para a segurança pública. Mais tarde, Power conversa com Denji sobre que ela costumava ser uma demônia temida por todos,
e por isso eles não conseguem encontrar nenhum demônio para matar. Do nada, a Power sente um cheiro de sangue e começa a correr na direção do odor, e o Dandy faz de tudo para conseguir acompanhá-la correndo muito. Dessa forma, eles finalmente conseguem encontrar um demônio. E antes que o homem que encontrou o demônio pudesse reportar aquilo, a Power pula do prédio em que estavam, transforma seu sangue em uma marreta e acaba com o demônio ali mesmo com um só tuque na cabeça do bicho. E o Dandy fica totalmente impressionado em como ela é forte e louca. Então é isso, chuchus! Muito obrigada por terem assistido, se inscrevam no canal e ativem as notificações clicando no sininho para não perderem os próximos vídeos. E exploda esse botão de gostei, tá bom? Já fui saindo, falou!